Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Auditoria, Risco e Controle. Eu sou a professora Aline de Oliveira, da Consinter Controles Públicos, mentora, treinadora e consultora de controladores municipais em todo o Brasil. No vídeo de hoje, eu vou te trazer uma reflexão. E vou começar hoje trazendo uma realidade. Mas da maioria dos controladores municipais do Brasil não elaboram o planejamento anual de controle interno. Isso não é a Aline que está dizendo. Quem disse foi o CONAS, no ano de 2023, no Diagnóstico Nacional de Controle Interno, que foi feito junto aos controladores de todo o Brasil. O CONAS constatou essa realidade. Mas sabe qual é o problema disso? É que a maioria dos tribunais de contas, acho que cerca de 22 tribunais de contas, trazem ou a exigência ou a orientação de que os controladores municipais elaborem o planejamento anual de controle interno e o planejamento anual de auditoria. Mas a maioria das controladorias não elaboram. E aí? Essa é a tua realidade? Você que está me assistindo agora, se pergunte: você está fazendo o planejamento anual de controle interno? Todas as suas atividades do exercício, elas são planejadas ou você atua conforme a demanda? Você é dono do seu tempo? Você é dono das atividades que você vai realizar? Ou você fica refém das demandas dos outros setores, dos outros servidores e dos outros gestores? Qual é a tua realidade? Eu sei que você pode dizer: Aline, eu elaboro o planejamento. Aline, eu já faço o planejamento. E aqui eu tenho uma outra pergunta. Esse planejamento que você faz, ele é um planejamento que funciona? Ele é um planejamento que direciona as suas ações? Ele é um planejamento que faz com que você chegue agora em dezembro e você acesse esse planejamento e você veja tudo o que você tem que fazer no mês? Ou ele é um planejamento de atribuições? Ou ele é um planejamento genérico? Ou ele é um planejamento que não tem nenhuma efetividade e que você não consegue cumprir? Qual é a tua realidade? Porque o cenário é esse. A maioria dos controladores não elaboram planejamento anual de auditoria e controle interno. E por conta disso, vivem resolvendo problemas, resolvendo os mesmos problemas, na verdade. E aqueles que elaboram, em sua maioria, fazem um planejamento que não funciona. Fazem um planejamento que não serve para o dia a dia. E ainda tem aqueles que não elaboram, que querem elaborar, mas medo de elaborar com medo de não conseguir executar. O planejamento, se a minha rotina ela é cercada de muitas demandas, de muitas urgências, e eu não vou conseguir executar. Aí que eu vou me sentir ineficiente. Então, infelizmente, essa é a realidade da maioria dos controladores do Brasil. Estou te falando isso com base no próprio estudo do CONAS e com base também na minha realidade. Eu sou consultora de controladores. Eu atendo controladores em diversos estados do Brasil. E eu constatei essa realidade tanto com as consultorias quanto com os treinamentos. Quando os controladores eles chegam para mim e falam: Aline, eu não faço planejamento. Aline, eu nunca fiz planejamento. Os meus clientes do serviço de consultoria premium, todos eles nunca haviam elaborado planejamento anual de controle interno. Todos. Todos eles elaboraram o planejamento a primeira vez comigo e com o Rafael. Eu faço treinamento de elaboração do planejamento anual de controle interno desde 2021. Todo ano eu tenho uma turma de formação de controladores para a elaboração do planejamento anual de controle interno. E 95% desses controladores que passaram por essas turmas desde 2021 nunca haviam elaborado planejamento anual de controle interno. E nunca haviam elaborado porque não precisa? Não, porque não sabe, porque não tem tempo, porque não é uma prioridade, porque não tem um modelo, porque não entende como esse planejamento pode ajudar no dia a dia. Então, essa era a realidade desses controladores. E essa é a realidade que eu quero mudar, porque eu sei que também pode ser a tua realidade. Eu sei que você que está me assistindo aí na sua sala da sua casa ou na sala da controladoria está se perguntando: realmente, essa também é a minha realidade. E eu quero te dizer que eu posso mudar isso. Posso mudar porque eu já mudei a realidade de muito controlador. Porque eu já levei
a rotina de planejamento para muito controlador em todos os cantos do Brasil, em todos os estados do Brasil. E eu posso levar essa mudança para você também, que começa com a mudança de mentalidade. E a primeira coisa que eu quero te trazer é que o planejamento, ele é uma proteção contra a responsabilidade solidária. E eu sei que um dos teus maiores medos é essa responsabilidade. É você ser responsabilizado por omissão, por alguma irregularidade, alguma ilegalidade que aconteceu no teu órgão que tu não foi capaz de ver. Então, tu é responsabilizado por omissão por uma coisa que tu nem sabia que estava acontecendo. Os tribunais de contas fazem isso. Eu já fiz defesas de controladores que foram multados em mais de 30 mil reais pelo Tribunal de Contas por conta de uma ilegalidade que ele não fazia ideia que estava acontecendo. E ele foi responsabilizado por omissão. O Tribunal de Contas disse que ele não fez planejamento anual, que ele não fez auditoria, que ele não fez nenhum trabalho preventivo, nem de orientação, nem de treinamento, nenhum trabalho nessa área que evitasse a ocorrência dessa irregularidade. E por isso ele foi responsabilizado. E o planejamento, ele te ajuda a se proteger disso. Porque se de repente isso acontecer com você, isso acontecer no seu órgão, que você não está livre, nenhum controlador está livre disso. Se você tiver um planejamento com tudo escrito, tudo que você vai fazer no exercício, isso vai te proteger. Você vai ter uma justificativa para dizer para o tribunal por que você não viu aquela irregularidade. Porque você tinha um planejamento e esse planejamento ele tinha ações em outras áreas. E também vai permitir mostrar ao tribunal que você estava realizando ações preventivas em determinadas áreas, inclusive nessa até que você foi multado, que você foi responsabilizado. Então, planejamento é uma ferramenta de proteção. Então, se você é controlador, se você não quer ser multado, se você não quer perder o seu cargo, se você não quer ser responsabilizado por omissão em relação à ocorrência de irregularidade, de ilegalidade, você precisa ter um planejamento escrito, formalizado, aprovado, publicizado, institucionalizado para te proteger disso. Planejamento é uma arma de proteção, é uma arma de defesa. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro pilar que mostra a necessidade de você construir esse documento de uma forma que funcione. Segundo ponto, a tua realidade é a realidade de ser um apagador de incêndios. Você é o controlador bombeiro. Por que você é o controlador bombeiro? Porque sempre você está ali resolvendo um problema aqui, resolvendo um problema ali, resolvendo outra coisa aqui, atendendo alguém aqui, ajudando o gestor aqui. Teu município é cheio de problemas e tu não tem tempo, tu trabalha até 22 horas, tu leva trabalho para casa, tu trabalha final de semana, tu está sempre preocupado. Muita coisa em tua cabeça, muita responsabilidade. As pessoas, elas não sabem quais são os seus papéis, elas não sabem fazer o que tem que fazer, então elas vão atrás de você para ajudar a resolver. Tua realidade é essa, né? E você atua tentando ajudar todo mundo, tentando socorrer todo mundo, e no final das contas, você não é valorizado por isso. No final das contas, você não faz nenhuma atividade estratégica. No final das contas, você não faz nenhuma atividade que realmente soluciona esses problemas recorrentes. No final das contas, você não faz nenhum trabalho que realmente seja agregador. Porque você está apagando incêndios. E o planejamento também ele te ajuda a sair desse lugar de ser um controlador que apaga incêndios para ser um controlador estratégico, para ser um controlador que realmente resolve os problemas da gestão. E aí tem um outro ponto. Quando você atua dessa forma, você tem uma probabilidade muito baixa de realmente resolver os problemas. Os problemas eles ficam sempre acontecendo. Quantas vezes chegou na tua mesa o mesmo problema? De pessoas diferentes, mas o mesmo problema, a mesma situação. Por quê? Porque a causa raiz daquele problema não foi resolvida. Então, se a causa raiz não foi resolvida, tu só está resolvendo a consequência. O processo chega com um problema, tu mostra onde está o erro, manda corrigir. Aí, no outro dia, chega outro processo com o mesmo problema. Tu ajuda o gestor com um problema, soluciona aquela consequência do problema e amanhã chega outro gestor com aquela mesma situação. Porque a causa raiz ela não foi resolvida. E aí, quando você faz um planejamento, um bom planejamento, você ajuda a criar soluções. Você passa a atuar de maneira estratégica. Porque, por exemplo, tive um cliente que estava tendo muitos problemas no processo de elaboração dos instrumentos de planejamento da contratação. Simplesmente porque as unidades demandantes, né, os secretários e os gestores, iam no setor de licitação e fazia a solicitação da demanda de maneira informal. Ele chegava e falava o que ele queria.
Não tinha nada que formalizasse isso, não tinha nada escrito. E aí estava o controlador vendo sempre os mesmos problemas, e resolvendo só as consequências. Quando a causa raiz estava lá na unidade demandante, que não estava formalizando a sua demanda, que não estava ajudando a elaborar o ETP, que não elaborava o ETP, que não participava desse processo. Então, claro que o setor de licitação iria ter dificuldades. E como é que se resolve a causa raiz? A causa raiz está na unidade demandante. Vamos fazer algum trabalho, vamos criar um modelo de DFD, vamos orientar esses gestores, vamos capacitar esses gestores, vamos ajudar eles a elaborar o ETP, para que eles assumam essa responsabilidade. Os problemas que chegam para mim aqui não cheguem mais. Então, o planejamento faz com que você veja todo esse cenário. Inclusive, no meu workshop de elaboração do planejamento anual de controle interno, as primeiras atividades que o controlador faz é justamente esse. Entender qual é a realidade da controladoria e entender qual é a realidade do município, quais são os problemas do município, quais são os problemas recorrentes, quais são as dores, quais são os riscos, e com base nisso criar trabalho de estratégia. Então, quando você planeja, você consegue trabalhar com estratégia. Um outro ponto é que tem muito controlador que pensa que o planejamento ele é só para as controladorias, e não é. Planejamento é para qualquer controladoria, seja para a de grande porte, que tem 50 pessoas, para uma que tem 10 pessoas, e para uma controladoria que é somente uma pessoa, que é o equipe. Se você trabalha sozinho, é aí que você tem que planejar. Se você não tem equipe, é aí que você tem que planejar. Se você trabalha em um município pequeno, é aí que você tem que planejar. Se você não tem muitos recursos para trabalhar, é aí que você tem que planejar. Porque planejar otimiza, planejar ajuda a gerenciar melhor, planejar direciona para aquilo que é mais necessário, planejar direciona para aquilo que é maior, que é mais problemático, que é mais crítico. Então, independentemente do tamanho da controladoria, dos recursos que você tem, o planejamento ele é a base para a sua atuação. É a coisa que a primeira coisa que o controlador deveria fazer é isso. Quando os controladores novos chegam para mim, Aline, eu vou assumir agora, em janeiro de 2025, eu vou assumir a controladoria. Qual é a primeira coisa que você recomenda que eu faça? Planejamento. Você vai assumir um cargo desse, uma responsabilidade dessa, a primeira coisa é ter que planejar. Claro que para planejar, você precisa conhecer tecnicamente o seu trabalho que você vai fazer. Então, tem que conhecer tecnicamente a sua função e tem que planejar. Não dá para assumir uma controladoria sem planejamento. Ainda que seja somente você. Ainda que seja somente você e um colega. Tem que planejar. Tem que planejar. Planejamento não é coisa de grandes controladorias. Um outro ponto que você faz no seu trabalho é que você trabalha muito. Você trabalha de forma, eu diria que até exagerada às vezes, porque eu levo trabalho para casa. Tive controladores que já me falaram que em casa consegue produzir mais do que na prefeitura, então pega coisas da prefeitura, leva para casa. Trabalha no final de semana, trabalha à noite, fica até tarde na prefeitura, não almoça direito, não tem tempo para lanchar, não tem tempo para sentar com a equipe e definir estratégias, não tem tempo de sentar para elaborar um planejamento anual de controle interno, não tem tempo de fazer um relatório de controle interno de qualidade. E, consequentemente, não tem um reconhecimento que merece. A gestão não te reconhece pelo trabalho que você realiza. Os servidores não te valorizam pelo trabalho que você realiza. Tudo isso acaba virando um ciclo vicioso de muito trabalho, muita demanda, apaga incêndio, resolve o problema, aponta erro, é mal visto, as pessoas não gostam de você, o gestor não te reconhece, o servidor não te valoriza. Isso tudo vira um ciclo vicioso. Aí você não consegue mostrar resultados, aí você manda o seu relatório para o tribunal diz que tu não está fazendo o seu trabalho. Quando chega um questionário externo para tu responder, você é mal avaliado nesse questionário porque a maioria das coisas que se perguntam sobre a controladoria você não tem implementado. Eu sei que você vive isso, eu sei. Eu conheço a realidade do controlador, porque eu trabalho diretamente com controladores, eu escuto todos os dias os relatos dos controladores, então eu sei que essa também é a tua realidade. Mas como é que muda essa realidade? Muda com planejamento. Muda com planejamento, muda com estratégia. Muda com você sentar comigo dia 17 de dezembro e falar, eu vou fazer meu planejamento anual para 2025. Muda você sentando comigo nesse workshop e listando, fazendo um diagnóstico da controladoria, como é que a controladoria funciona hoje, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são as limitações, qual é a estrutura. Está funcionando como órgão central de controle interno mesmo? Está atuando na terceira linha?
Está agregando valor à gestão? Está gerando resultado? Está melhorando os procedimentos da gestão? Porque no workshop eu trabalho isso. Não dá para você planejar o futuro se você olhar para onde está hoje, se você olhar para a sua realidade hoje, se você olhar para os seus problemas hoje, problemas da controladoria. E criar soluções, gente. Planejamento é para você se auto-olhar, se auto-avaliar e falar: eu preciso fazer uma regulamentação da controladoria. Eu preciso ter um modelo de trabalho, porque eu não tenho modelo para nada. Eu preciso ter um modelo em todos os documentos que eu utilizo na controladoria. Eu preciso me capacitar mais em tal área. Eu preciso fazer um trabalho em tal área que está frágil. Isso vai fazer planejamento. Mas se faz planejamento estudando a realidade. E no workshop de controle interno, de elaboração de planejamento anual de controle interno, uma das coisas que eu faço é disponibilizar uma série de formulários. E aí, nesses formulários do controlador, junto comigo, junto com o Rafael, junto com a turma até, ele vai discutir essa realidade dele. Discutir sobre que cenário, vai discutir para ver quais são os problemas e vai definir quais são as soluções para aquele problema. Isso é o planejamento. Ok, você tem esse problema. Como é que você vai resolver isso em 2025? E aí, nesse formulário, o controlador ele vai ter a oportunidade de fazer um autodiagnóstico de funcionamento da controladoria. E esse autodiagnóstico também é a mesma metodologia que eu utilizo com os meus clientes. E aí, além de fazer o diagnóstico da controladoria, o controlador também faz o diagnóstico da gestão. Porque o controlador trabalha para melhorar a gestão. E se ele quer melhorar a gestão, ele precisa entender quais são os problemas da gestão. E aí, nesse dia 17 de dezembro, o controlador também vai ter a possibilidade de fazer todo um autodiagnóstico da gestão, de quais são os problemas, de quais são as dores, de quais são as fragilidades e de pensar como é que eu, como controlador, eu posso resolver isso. Como é que eu, controlador, eu posso melhorar isso. Como é que eu, como controlador, posso ajudar a gestão com esse problema. E aí, com base nisso, com base em todo um levantamento de formulários, todo um levantamento de realidades, a gente vai definir as ações para 2025 e aí você vai receber o meu modelo de planejamento anual, que é o modelo que eu utilizo com os meus clientes também. E aí, nesse modelo de planejamento anual, você vai construir o seu planejamento para 2025, um planejamento fácil de elaborar, um planejamento executável. E ser executável é muito importante, porque tem muito controlador que não elabora o planejamento, mas não consegue executar. Ou, às vezes, como eu disse, quer elaborar, mas tem medo de não conseguir executar. Então, a gente vai construir esse planejamento de uma maneira que você consiga executar. Que você consiga chegar em janeiro, olhar para o planejamento e dizer: essas são as atividades que eu vou realizar. Essas são as atividades que eu vou realizar em janeiro, essas são as atividades que eu vou realizar em fevereiro, e as justificativas são essas e essas e tal. Então, esse é o propósito, é com base nessa metodologia que a gente vai trabalhar. Então, o workshop de elaboração do planejamento anual de controle interno não é um curso. Eu não tenho mais tempo para curso, e você também não tem tempo para curso. A gente quer solução. Eu quero te dar uma solução rápida. E qual vai ser a tua solução? Sair do workshop com o teu planejamento anual de controle interno construído. E você não vai construir sozinho, você vai ter o meu acesso de Rafael ali em tempo real. Você vai mandar o documento para a gente vai olhar, a gente vai revisar, a gente vai dizer: olha, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que aperfeiçoar. Vou trazer o conhecimento teórico também, precisa ter o conhecimento para elaborar, mas o nosso foco vai ser a prática. O nosso foco vai ser preencher formulário, 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 fazer atividade e no final da aula montar a estrutura do planejamento. Mas para isso, você só precisa tomar uma decisão. Você só precisa mudar a cabeça, mudar a mentalidade. O primeiro passo é esse. É você entender que você atua apagando incêndios. É você entender que dessa forma que você trabalha, você não é valorizado pela gestão. Você entender que você não trabalha de forma organizada. Que você não trabalha de forma profissionalizada. E que isso traz prejuízos para a forma como as pessoas te veem. Isso traz prejuízo para a própria gestão do município. Isso traz prejuízo para o olhar que os órgãos de controle externo têm sobre você. Então, o primeiro ponto é você mudar a sua cabecinha, é você mudar a sua mentalidade e você realmente acreditar nisso. Eu, Aline, acredito. O planejamento anual de controle interno é uma grande solução para os controladores municipais. Que o planejamento anual de controle interno é uma forma de direcionar tudo o que precisa ser feito. Eu acredito. E eu vivo isso. Sou uma pessoa extremamente planejada em tudo que eu faço. Mas você precisa primeiro acreditar nisso.